Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu aproveito a data em que esse vídeo está sendo lançado, no dia 19 de novembro de 2023, portanto um dia antes do Dia da Consciência Negra, para trazer um autor que eu já trouxe aqui este ano, que, para quem não sabe, no ano passado eu iniciei um projeto que ainda não terminou, de trazer uma tríade de livros que apresentam, representam um Brasil mito poético modernista. Porque ano passado, 2022, todo mundo ficou falando em Macunaíma, Mário de Andrade. E eu pensei assim, não, calma lá, gente. Tudo bem, muito importante, muito legal, né? Acontece que Macunaíma foi escrito em 1928, 6 anos depois da Semana de Arte Moderna de 1922. Além do mais, Macunaíma não foi o único livro que apontou, mostrou esse Brasil mito poético modernista. Existiram outros dois. No caso, eu já apresentei esses dois aqui, que foram Martim Sererê, de Cassiano Ricardo. Vou deixar o link aqui no card. Um dos vídeos que eu mais me orgulho de ter feito, hein? E o outro foi o Cobra Norato, de Raul Bop, que eu fiz esse ano aqui. Vou deixar o link também no card. E eu lembro que quando eu li o Cobra Norato, nessa antologia que eu tenho aqui, que na verdade é um livro que reúne toda a poesia do Raul Bop, eu li outros livros dele. E teve um que eu gostei ainda mais, que se chama Urucungo, que é o livro que eu trago aqui hoje, em que eu vou ler 4 poemas que apresentam, trazem a história do negro na vida brasileira. São poemas assim muito fortes, muito pungentes, muito bem construídos sonoramente e que eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos eu adorei. Gostei mais do que o Cobra Norato, hein? Bom, é isso. Hoje a conversa é sobre poesia, sobre Raul Bop, sobre Urucungo, presente nessa antologia aqui que traz toda a poesia do Raul Bop. Gente, eu já fiz um vídeo sobre Raul Bop, já expliquei a importância dele, quem foi esse homem, o porquê de ele ser esquecido hoje em dia. Então eu não vou me repetir, tá? Mas antes de conversarmos sobre Urucungo, eu vou ler algumas palavras aqui de outros grandes nomes da nossa literatura sobre o Raul Bop. Só para vocês terem assim em mente da importância e da qualidade artística dele. Pois bem, Manuel Bandeira, grande Manuel, que aliás já fiz vídeo aqui, hein? Vou deixar o link no card. Ele disse assim: Bop é uma das figuras mais fortes e originais do movimento modernista. Oswald de Andrade, uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, hein? Aguarde. Disse: em Cobra Norato, pela primeira vez se realizou a poesia brasileira grandiosa e sem fraude. Meus amigos. Murilo Mendes, grande poeta também, uma hora vou fazer vídeo, tá? Aguarde. Ele disse assim: Bop é um forjador de um léxico saboroso. Fundiu sabiamente vozes indígenas e africanas. Léxico, para quem não sabe, é o vocabulário, as palavras. Tá? E por último, Sebastião Uchoa Leite. Não sei se é assim que fala, tá? Não conheço esse camarada aqui, mas para estar aqui era importante. Ele diz: em Urucungo, que é o livro que eu vou trazer aqui, a poesia de Bop se declara política no sentido amplo. Em alguns poemas, a realidade da opressão-submissão emerge sob uma luz cruel, como na surpresa contundente de Dona Chica. Dona Chica, um poema que eu vou ler aqui, hein? Aguarde. Pois bem, agora sim vamos conversar sobre Urucungo.
E eu quero iniciar com o poema, o primeiro poema, que dá justamente título ao livro, Urucungo. E urucungo, para quem não sabe, é um tipo de instrumento de origem africana. Porque esses poemas é como se fossem lamentos, lamentos tocados. Inclusive, eu sempre falo isso, tá? Mas a palavra blues, de onde se originou, né, o gênero blues, significa lamento, tristeza, tá? Não é azul, azuis. Não é nada disso, tá? Eram os lamentos dos negros lá dos Estados Unidos. Pois bem, agora sim conversemos sobre Urucungo. E o poema diz assim: Pai João, de tarde, no mucambo, fuma, e as sombras afundam no seu olhar. Preto velho afoga no cachimbo a lembrança dos anos de trabalho que lhe gastaram músculos. Perto dali, no largo pátio da fazenda, umbigando e corpeando em redor da fogueira, começa a dança nostálgica dos negros, num soturno bate-bate de atabaque de batuque. Maravilhoso esse verso, gente. Erguem-se das solidões da memória coisas que ficaram no outro lado do mar. Preto velho nunca mais teve alegria. Às vezes, pega no urucungo e põe no longo tom das cordas vozes que ele escutou pelas florestas africanas. Dói-lhe ainda no sangue uma bofetada de inhô branco. O feitor dava-lhe às vezes uma ração de sol para secar as feridas. Perto dali, enchendo a tarde lúgubre e selvagem, a toada dos negros continua. Mamaco mandar, e bumbá, acubabaco bebê, e bumbá. Bom, um poema direto, né? Aqui nós temos uma descrição, uma narração das ações, das rememorações de um homem, Pai João, preto velho, que enquanto fuma, relembra a sua vida ainda lá na África, né, enquanto ele observa ali os negros dançando ao redor da fogueira. Agora é interessante a sonoridade, né, porque urucungo já diz, é o nome do poema, é o nome do livro e é um instrumento musical. Então é interessante que exista uma sonoridade, uma melodia durante o texto, o poema. E esse verso aqui eu acho magistral, gente, né? A dança nostálgica dos negros, num soturno bate-bate de atabaque de batuque. Você percebe como se nesse verso, nessas palavras, já houvesse o próprio ritmo de um batuque acontecendo? Maravilhoso, né? Em outra parte também ele fala, às vezes pega no urucungo e põe no longo tom. Perceba a repetição desse longo tom, nesse on, como se já fosse o próprio som das cordas. Das cordas, tom das cordas, vozes que ele escutou pelas florestas africanas, né? E a parte dolorida, né? Dói ainda no sangue uma bofetada de inhô branco. Interessante esse vocábulo, essa palavra, inhô branco. Perceba como que o Hal Bop, ele coloca a linguagem do povo dentro da poesia. Algo que era modernista, tá? Na época, porque não existia isso de você colocar as palavras escritas da forma que elas eram faladas. Antes do modernismo, não. Era escrito do jeito gramatical mesmo, tá? Então, assim, maravilhoso. Agora o final eu não vou traduzir, né? Porque eu não sei o que significa isso não. Mamaco mandá, e bumbá, acubabaco bebê, e bumbá, que é um ritmo, obviamente, de uma canção, de alguma tradição, não sei, né, africana, que está, obviamente, em outra língua. O Hal Bop, ele sabia várias línguas, tá? Ele foi, eu não lembro o que ele foi, mas ele foi cônsul, não sei, alguma coisa importante assim no governo, representando o Brasil em outros países, tá? Então, assim, ele sabia várias línguas mesmo. Um poema muito duro, dolorido, né? Mas ainda terão alguns mais doloridos ainda, que a gente vai ver agora. Gente, esse próximo poema que eu vou ler aqui é muito dolorido. É aquele que foi mencionado pelo Sebastião
Uchoa Leite, não sei se é assim que fala, tá? Chamado Dona Chica. Esse poema diz assim: a negra serviu café. A sua escrava tem uns dentes bonitos, Dona Chica. Ah, o senhor acha? Ao sair, a negra demorou-se com um sorriso na porta da varanda. Foi entoando uma cantiga casa dentro. Ai do céu, caiu um galho, bateu no chão, desfolhou. Dona Chica não disse nada. Acendeu ódios no olhar. Foi lá dentro, pegou a negra, mandou metê-la no tronco. E aí a Chica, não me mate. Ah, dessa vez tu me pagas. Meteu um trapo na boca e depois quebrou os dentes dela com um martelo. Agora, junta esses cacos numa salva de prata e leve a si mesmo, babando sangue, para aquele moço que está na sala. Peste! Fim do poema. Até arrepia aqui, gente. É que nós temos mais do que uma vingança, um ciúmes. Aqui nós temos um ódio de classe, né? Da Dona Chica, a dona da casa, a mulher branca, que sente ódio, ciúmes da beleza da subordinada, da escrava, da negra. E que o castigo é quebrar os dentes da moça e ainda fazê-la levá-los em cacos para o homem que os elogiou. Um poema tristíssimo, gente, que, nossa, um dos mais fortes que eu conheço, né? E a gente pensar que isso era normalizado na época. Qualquer coisa, os negros apanhavam, eram surrados, castigados, torturados. Um poema tristíssimo, direto, né? Que a mensagem é clara. Mas, além da mensagem, é interessante a gente observar o código, a forma, a estética. E é interessante que esse, sendo um poema modernista, ele apresente um diálogo, né? Então aqui nós temos a negra serviu o café. Aqui nós temos uma parte narrativa. Aí depois um diálogo entre o homem e a Dona Chica. A sua escrava tem uns dentes bonitos, Dona Chica. Ah, o senhor acha? Uma conversa no meio do poema. Isso é, assim, é muito revolucionário para a época. Esse poema foi escrito em 1928, mesma época em que começou a ser escrito o Cobra no Rato, que só foi publicado nos anos 30. Tá? Eu falei isso no vídeo que eu fiz sobre ele. E depois nós temos ainda, além desse diálogo, além dessa narração, nós temos uma cantiga dentro do próprio poema, que é quando a negra feliz canta, né? Ai do céu, caiu um galho, bateu no chão, desfolhou, né? Ou seja, uma música dentro do próprio poema. Sim, maravilhoso, gente. E o conteúdo a gente já viu, né? Esse ato bárbaro, ridículo, autoritário, né? De um dono sobre uma escrava que é tida como objeto dessa elite canalha, tá? Que existe até hoje. E o ódio também, tá? Pois bem, agora sim, passemos ao próximo poema. O próximo poema se chama simplesmente Negro. E ele diz assim: pesa em teu sangue a voz de ignoradas origens. As florestas guardaram na sombra o segredo da tua história. A tua primeira inscrição em baixo relevo foi uma chicotada no lombo. Um dia, atiraram-te no bojo de um navio negreiro, e durante longas noites e noites vieste escutando o rugido do mar como um soluço no porão soturno. O mar era um irmão da tua raça. Uma madrugada baixaram as velas do convés. Havia uma nesga de terra e um porto. Armazéns com depósitos de escravos e a queixa dos teus irmãos amarrados em coleiras de ferro. Principiou aí
a tua história. O resto, o que ficou para trás? O Congo, as florestas e o mar continuam a doer na corda do urucungo. Meus amigos, muito bom poema aqui que rememora a infeliz e triste história dos negros que vieram aqui para o nosso Brasil como escravos, né? Um poema fortíssimo também, né? Pesa em teu sangue a voz de ignoradas origens, né? As origens que são desconhecidas, ignoradas, que ninguém quer saber, que ninguém mais nem sabe, aliás, porque a história foi perdida. As florestas guardaram na sombra o segredo da tua história. É interessante que a gente perceba que a história ficou na sombra e não à luz do dia. E a gente pode pensar em como que os negros foram tidos como sombras. Inclusive, várias vezes o próprio Hal Bopp diz isso aqui, que o negro atuou como sombra na história da sociedade brasileira. Meus amigos, isso aqui é dolorido, né, gente? A tua primeira inscrição em baixo relevo foi uma chicotada no lombo. Isso aqui me faz lembrar um vídeo que eu fiz no comecinho do ano, mas que na verdade eu li no final do ano passado, sobre Equador, de Miguel Souza Tavares. Livraço, gente, livraço. E que tem um momento lá em que o protagonista, que eu não lembro o nome agora, acho que é Luiz Bernardo, mas não tenho certeza. Ele atua como advogado de 2 escravos no país em que ele está governando. E aí ele tenta, quer dizer, ele questiona o que eram aquelas marcas nas costas de 2 negros, porque onde ele estava se dizia que não existia escravidão, não existia escravos ali. Mas o que eram então aquelas marcas? Em baixo relevo. Meus amigos. Vou deixar o link aqui no card, viu? Equador, livraço. De novo essa moto. Pois bem, né? E aí um dia atiraram-te no bojo de um navio negreiro, né? Agora o que eu mais gostei, o verso que eu mais gostei desse poema é esse aqui, né? Vieste escutando o rugido do mar como um soluço no porão soturno. Perceba que todas as palavras desse verso, como um soluço no porão soturno, são vogais fechadas, né? A gente tem aqui um ão, né, de porão, aqui é uma vogal semi-fechada, semi-aberta, mas o resto é tudo o ou u, né? Essa vogal fechada aqui já indica o próprio escuro, o escuro do porão, o escuro dos negros, o escuro da noite, o escuro da vida obscura que eles estavam levando. Interessantíssimo isso. Como um soluço no porão soturno. Maravilhoso, gente. Hal Bopp é assim, um estilista da língua, né? E aqui ele conta, né, que um dia chega no porto e tem lá vários irmãos, né, amarrados em coleiras de ferro, né, se lamentando também, né, aqui a queixa deles. E o resto, o que ficou para trás, o Congo, as florestas, o mar, continuam a doer na corda do urucungo. O urucungo, o instrumento que serve para cantar, entoar esses lamentos. Maravilhoso poema, gente. Agora passemos ao último. E esse último poema é composto de um diálogo entre uma mãe e um filho. Vejamos. Mãe Preta. Mãe Preta, conte uma história. Então feche os olhos, filhinho. Longe, muito longe, era uma vez o rio Congo. Por toda parte, o mato grande. Muito sol batia no chão. De noite, chegavam os elefantes. Então o barulho do mato crescia. Quando o rio ficava brabo, inchava. Brigava com as árvores, carregava com tudo, águas abaixo, até chegar na boca do mar. Depois, os olhos da Preta pararam. Acordaram-se as vozes do sangue.
glu-glus de água engasgada naquele dia do nunca mais. Era uma praia vazia, com riscos brancos de areia e batelões carregando escravos. Começou então uma noite muito comprida. Era um mar que não acabava mais. Depois... Ué, mãezinha, por que você não conta o resto da história? Fim do poema. Maravilhoso, gente. Aqui nós temos uma descrição, de novo uma narração, né? Um poema narrativo em formato de diálogo, né? Entre uma mãe e um filho, o filho que não conhece a própria história e que pede para a mãe contá-la, e a mãe conta a história, a sua origem lá na África, né? Muito longe, havia o Rio Congo, por toda parte, Mato Grande. Perceba como que vai sendo ambientado aqui esse lugar antepassado. Muito sol batia no chão, de noite chegavam os elefantes. Perceba, né, como que havia uma vida diferente, né? Parece até uma coisa mítica. Então o barulho do mato crescia e o rio ficava brabo. Interessante essa palavra, né? Brabo, não é bravo. Brabo, né? Inchava. Essa história do rio inchar é muito vista no Cobra Norato. Tá? Ele fala muito disso. Né? E aí ele brigava com as árvores. Perceba como que o rio é como se fosse uma coisa viva. O rio brigava com as árvores, né? Como se as árvores também fossem vivas, também fossem coisas mitológicas. Carregava com tudo, águas abaixo, até chegar à boca do mar. E é interessante que, quando ela toca na palavra mar, a história muda. Porque foi através do mar que ela e os seus semelhantes foram raptados, torturados, trazidos aqui para o Brasil. Então ela chega no momento e aí ela para de falar. Depois, reticências. E aí aqui ela deixa de contar a história e entra um narrador, que é o próprio lírico, né, que começa a dizer o que é que estava acontecendo. Os olhos da preta pararam. Né? Perceba como que há essa mudança na voz, né, do menino para a mãe e da mãe para um narrador. Os olhos da preta pararam. Acordaram-se as vozes do sangue. Interessantíssimo esse próximo verso. Glu-glus de água engasgada. Glu-glus, como se fosse o próprio choro engasgado. Além da repetição em G, né? Glu-glus, água engasgada, né? Perceba esse né? Esse choro que quer sair, mas não sai, né? Naquele dia do nunca mais. O dia que mudou a vida dos negros, tanto da África quanto da história do Brasil. Depois, uma praia vazia e batelões. Batelões é um tipo de embarcação que carrega carga pesada, tá? Pode ser tanto de madeira quanto de aço, se eu não me engano. Começou então uma noite muito comprida. É claro que essa noite não é uma noite normal, né? É a noite da história obscura. É a noite dos negros escravizados que passavam dentro dos porões de um barco, no escuro, por dias e dias. Uma noite muito escura e muito longa. Meus amigos, era um mar que não acabava mais. E depois, a criança termina. Ué, mãezinha, por que você não conta o resto da história? A mãe perdeu as palavras. A mãe não falou mais nada. A mãe só sentia. Mas a gente também pode pensar, né, por que você não conta o resto da história? Porque a história, meus amigos, estava acontecendo. Ainda está acontecendo. Já melhorou muita coisa. Mas ainda está acontecendo a história dos negros, que foram trazidos de outro lugar, de outros países. Bom, é isso. Esse foi o Hal Bop. Esse foi o Urucungo, um dos poucos livros do Hal Bop, grande poeta modernista, infelizmente desconhecido, infelizmente deixado de lado. Um poeta muito inventivo. Vocês viram aqui a linguagem dele, que é fácil, acessível e também muito criativa, né? Ele se utiliza muito da sonoridade das palavras, né? Ele cria essas metáforas melódicas. Interessantíssimo, gente. Urucungo,
Baita livro. Indico muito essa edição aqui, que tem toda a poesia dele. Eu comprei baratinho, gente. Eu comprei por R$16. Não sei se ainda está esse preço. Eu acho que não. Publicado pela José Olímpio Halbop. Grande poeta. E esse foi o meu vídeo aqui, que antecede o Dia da Consciência Negra, para que nós lembremos a história desse povo que compõe nós mesmos. Tá? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado. E até a próxima. Não, mas você não sabe. Enquanto eu estava gravando aqui, eu fui picado 1000 vezes por 1000 muriçocas. Ou, como algumas pessoas dizem, pernilongos. Porque aqui, gente, em São Paulo, está 36 graus. E é por isso que eu gravei de regatinha. Tá muito quente e agora eu estou todo picado. Não, mas está muito quente mesmo. Hoje eu fui para academia e encontrei um amigo meu, Anso. Um abraço ao meu amigo Anso e até falei, não, vou ter que gravar igual o Ciro Gomes. Ele falou, como assim igual o Ciro Gomes? Eu falei, com a toalhinha para ficar me secando.